ler juntos então. As palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em que situação, gente? Leia aí. Em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ouça, por favor, como uma notícia ruim se torna motivação para uma pessoa de fé. Como uma notícia ruim levanta uma pessoa de fé, ao invés de derrubá-la. Uma notícia ruim faz ela se revoltar, ficar irada contra a situação, e ela busca forças para virar o jogo. Ora, Neemias, quem era Neemias? Era o copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. Então, Neemias estava vivendo os melhores dias da sua vida, porque o copeiro do rei era um cargo de alta confiança, um camarada que tinha tudo do bom e do melhor e vivia do lado do rei. Então era aquele camarada que, quando o rei, antes de beber o seu vinho, o copeiro primeiro tinha que o quê? Provar para ver se o vinho era bom, se a safra era boa ou se não estava envenenado. Então, na verdade, ele cuidava da vida do rei, tinha que ser uma pessoa de extrema confiança. Então Neemias estava no auge da sua vida profissional, vamos colocar dessa maneira. Estava na Pérsia, seu irmão morava em Jerusalém, sua família morava em Jerusalém. Jerusalém, você acabou de ler comigo que estava destruída, as portas queimadas, a nação estava falida. E de Pérsia a Jerusalém são 1.500 quilômetros, é quase daqui lá na Bahia. Então não é uma viagenzinha que você pega um avião hoje, em 2 horas e meia você está lá. Naquela época era uma viagem de 2 meses, vamos colocar dessa maneira. Então o irmão de Neemias chegou de viagem, foi até o palácio, e a primeira pergunta de Neemias foi: meu irmão, como é que está Jerusalém? A resposta foi: horrível. Os muros estão caídos, a cidade está falida, as portas estão queimadas, nossa família está na miséria. Uma grande miséria e desprezo veio sobre o nosso povo. Nós não sabemos mais o que fazer, Neemias. E quando ele recebeu essa notícia, ao invés dele desanimar, dentro dele nasceu o que, gente? Uma ira, uma revolta contra aquela situação. Por quê? Porque era o povo de Deus que estava naquela situação. Não era uma pessoa qualquer, era alguém que cria num Deus grande e poderoso, era alguém que invocava um Deus vivo, que estava comendo o pão que o diabo amassou, e não é justo um filho de Deus viver nessa situação. Neemias dentro de si se revoltou, e o capítulo 1 todo do livro de Neemias, você vai ver que ele fez um propósito com Deus. Ele começou um propósito de jejum e oração, pedindo a Deus uma oportunidade para mudar aquela situação. É a primeira coisa que você vai pedir a Deus aqui hoje, uma oportunidade para virar o jogo. Como ele era copeiro do rei, não tinha como ele se ausentar do palácio, a não ser que o rei autorizasse. E ele começou a orar e jejuar, e essa oração e esse jejum duraram quase 4 meses, e todo dia ele orando e jejuando e falando: meu Deus, me dê uma oportunidade, cria uma situação para eu falar com o rei. E chegou o dia. No determinado dia, Neemias estava lá servindo o rei, e quando ele colocou o vinho na taça, ele estava com o rosto entristecido, e o rei olhou para ele e falou: vem cá, por que você está triste, Neemias? Era proibido uma pessoa chegar com o rosto triste na frente do rei. O que aconteceu que você está entristecido? Se não é doença, então é tristeza de coração. O que houve, Neemias? Ali era Deus já criando uma situação. E Neemias disse: rei, como que eu vou estar feliz sabendo que a minha família está na miséria? Como que eu vou estar feliz sabendo que os meus antepassados, todos que foram homens de fé, que fizeram a diferença, agora estão arruinados, as casas estão queimadas, eu não tenho nem túmulo para enterrar minha família? Se o Senhor me der essa oportunidade, por favor, autorize que eu vá até Jerusalém, consertar isso, levantar estes muros, mudar essa situação. Rei, me dê uma carta de recomendação para quando eu chegar lá, eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer. E o rei na hora autorizou. E ele disse: a boa mão do meu Deus está comigo. Deus começou a exaltar, Deus começou a criar uma situação. Então,
Não importa quão distante você está do seu sonho. Neemias estava a 1.500 quilômetros do seu sonho. Se Deus colocou dentro de você isso, meu amigo, nada e ninguém pode te parar. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Neemias chegou a Jerusalém. Passou 3 dias olhando a destruição que estava sobre aquela cidade. E colocou dentro de si um propósito: eu vou levantar essa cidade. Chamou o povo de Jerusalém e deu uma sacudida no povo. Lá no capítulo 2, versículo 17, ele disse assim: vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém está queimada, suas portas queimadas, os muros derrubados. Vamos levantar essa cidade, vamos arregaçar as mangas, fazer alguma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que uma pessoa pode se acostumar com a miséria? Vou perguntar de volta. Você acredita que uma pessoa pode se acostumar com a miséria, com o fracasso? Sim, por quê? Porque se ela nunca viu um outro padrão de vida, só viu aquele padrãozinho, para ela aquilo ali vai ser excelente. Não sei se você já viu uma pesquisa que fizeram, pegaram uma águia e colocaram ela num galinheiro. Você já ouviu falar nisso? Pegaram uma águia, colocaram num galinheiro e deixaram ela ali. A águia é o ser que voa mais alto da natureza. Dali alguns meses a águia estava ciscando igual a galinha. Não, é verdade. Por quê? Porque ela começou a se espelhar naquele meio. Então ela deixou de agir como águia e passou a agir como? Já não era mais um ser que voava alto, já não era um ser que tinha uma visão extraordinária. Se tornou produto dali onde ele estava. Então se uma pessoa não vigiar, meu cara, ela se acostuma com a miséria assim. O povo de Israel já estava naquela situação há muito tempo, há muitas décadas. A pessoa nascia e morria naquela miséria, vendo as portas queimadas, os muros derrubados e uma miséria terrível. Então o povo estava acostumado. Alguém de fora tinha que vir para o quê? Abrir a visão, sacudir. Sabe o que é Universal? É a igreja mais perseguida do mundo. Sabe por quê? Porque nós ensinamos as pessoas a caminhar com as próprias pernas. A gente pega uma pessoa que está acostumada na miséria, abre a visão dela e mostra que Deus quer dar o melhor dessa terra. A gente não faz a pessoa ficar presa à religião, à igreja ou ao bispo. Faz ela entender que se ela usar a fé, ela pode caminhar sozinha. Que lá fora ela não vai ter igreja e bispo com ela, mas ela vai ter a fé dela, ela vai ter Deus com ela. Então quando você abre a visão de uma pessoa, nunca mais ela vai ser a mesma. Quando você abre a mente de uma pessoa, nunca mais ela vai ser a mesma. Neemias foi para abrir a visão daquele povo. Vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Vamos levantar esses muros, vamos deixar de ser vergonha. Só que toda vez que você coloca um propósito na sua vida de crescer, se prepare, porque vai vir chumbo grosso. Se prepare que gente de tudo que é lado vai se levantar para matar seu sonho, para te desanimar, para te jogar para baixo, para dizer que você não é capaz. Sempre vão se levantar pessoas. Lá no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 diz isso. Leia aí comigo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ficou feliz. Não? O que está escrito aí? Ardeu em ira. O camarada, em vez de ficar feliz que o outro estava levantando a cidade, ele ficou o quê? Irado. Ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Diga, está amarrado. Você está vendo aqui a resistência? O camarada foi lá para mudar a situação. Ao invés de ter apoio, ele teve o quê? Só gente torcendo contra. Esses camaradas que eu citei, Sambalá, Tobias e Gesem, eles eram homens de grande importância dentro da sociedade, políticos que se promoviam com a miséria do povo. Enquanto os muros estivessem caídos, os bolsos deles estariam cheios. Se os muros se levantassem, os bolsos deles ficariam vazios. Então não era interesse deles que o povo crescesse. Por isso que não espera a nossa política mudar. Não é interesse da política que o povo cresça.
Quanto mais miséria tiver, mais cheio está no bolso deles. Essa é a mais pura realidade. Me perdoe, mas é a mais pura realidade. A gente tem que depender só do nosso Deus. Se nós não tivermos na mão do nosso Deus, a gente está perdido. Essa que é a verdade. Ninguém torce por você. Você quer vencer na vida, começam a achar um monte de defeito e vão te bloqueando aqui, colocando um probleminha ali, outra dificuldade lá. É a síndrome do caranguejo, que eu já devo ter falado para vocês, vou repetir. Eu ouvi falar de um homem que trabalha no mangue, e ele disse: se você pegar um caranguejo e colocar num cesto, você tem que tampar, senão ele vai subir, vai fugir, você vai perder o caranguejo. Agora, se você pegar mais um caranguejo e colocar dentro com ele, pode tirar a tampa. Se um tentar subir, o outro vai puxar para baixo. Miserável, bicho miserável. Você vê, não sobe e não deixa os outros subirem. Você sabe que o invejoso é assim, né? Ele não quer vencer na vida, ele só quer que você não cresça. O interesse dele não é vencer, ele só quer que você se dê mal. Então Neemias encontrou resistência. Está encontrando resistência? Amém, meu amigo, está no caminho certo. Deus é contigo. Você pode não ter recurso, pode não ter dinheiro, pode não ter carta de apresentação, pode não ter tempo suficiente para fazer o que tem que ser feito, mas você tem Deus. Deus vai mudar essa situação, Ele vai reverter este quadro, Ele vai te dar vitória. A boa mão do seu Deus está com você. Esse era o segredo de Neemias. Continuando para terminar, que eu estou falando demais. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade. Alguém aqui quer que Deus deixe a obra pela metade? Ótimo. O coração do povo se inclinava para trabalhar. Sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificaram o muro, os que traziam as cargas e os que a carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra mão tinha as armas. Em outras palavras, eles querem que eu baixe de nível, agora que eu vou trabalhar mais. Eles querem que eu pare, numa mão vou segurar a espada e na outra a colher de pedreiro, mas que eu não paro. Com uma mão está o meu trabalho, com a outra mão está meu espírito de guerreiro. Com uma mão está o meu profissionalismo, com a outra mão está a minha fé. Mas eu não desço de nível. Eles vão ficar lá embaixo gritando para eu descer, e eu vou continuar aqui em cima porque Deus é comigo. Eles querem que você desça, você não precisa. Não discuta com ninguém, não perca tempo, não perca energia. Você não precisa disso. Com respeito à sua fé, não discuta. Continue fazendo a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Em nome de Jesus. Concluindo a obra, coloca aí para mim. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul. Em quantos dias? Em 52 dias. Em 52 dias eles terminaram a obra. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu vi o parecer de um engenheiro. Quem aqui já foi em Israel? Quem já esteve na Terra Santa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pelos meus cálculos. Deus ainda vai te dar a oportunidade de você ir para Israel, todo mundo aqui dentro, e vai ir em primeira classe para envergonhar o diabo. É em primeira classe. Ora, você que esteve em Israel, você só vê aquela ruína da muralha do templo. Você tem uma noção do tamanho que eram essas muralhas. O engenheiro deu a parecer dizendo o seguinte: um muro desse, para ser reformado, no mínimo levaria 2 anos. No mínimo 2 anos. E eu pergunto, como é que essa obra, sem a tecnologia que nós temos hoje, começou a ficar pronta, ou ficou pronta em 52 dias? Neemias disse tudo. A boa mão do Senhor estava conosco. Os nossos inimigos reconheceram que foi obra de Deus, não foi obra de homem. Sua empresa vai se levantar, mas não vai se levantar, meu amigo, porque você tem um amigo aqui, um padrinho ali, ou alguém torcendo por você. Vai se levantar porque a mão de Deus está contigo. Sua vida financeira vai se reerguer, mas não vai se reerguer porque você conta com uma pessoa, mas porque você conta com Deus.
Neemias não diz que foi o rei que ajudou ele, que foi a carta que ajudou ele, ou o título de governador que ajudou ele, ou que ele era um excelente estrategista. Não, a obra foi de Deus, não foi minha.